Reviravolta com Jorge Jesus no Benfica. Carlos Carvalhal volta a falar do Flamengo. Marcos Braz programa viagem para Portugal com a missão de trazer novo treinador. E mais, atacante pode ser negociado na próxima temporada. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tá chegando a hora do nosso sorteio. 5 camisas oficiais do Flamengo para quem está abrindo conta no Nação BRB Fla utilizando o nosso cupom. É o cupom RAFLA. Baixe agora o aplicativo, coloque todos os seus dados. Boa sorte, nós vamos sortear aqui um pacotão de Natal, 5 camisas oficiais para quem está abrindo conta no Nação BRB Fla e utilizando o cupom RAFLA. Vamos falar sobre treinador. Primeiro, Jorge Jesus. E tem uma reviravolta com o Mister. Rafla, qual é a reviravolta? O Jorge Jesus não está 100% garantido no Benfica. Isso todo mundo sabe. Teve agora, ontem, uma entrevista coletiva para falar do jogo de hoje contra o Famalicão. O Benfica enfrenta o Famalicão às 15 horas, 3 da tarde, horário de Brasília, pelo Campeonato Português. Em caso de tropeço, não está descartada uma demissão de Jorge Jesus. Eu falo isso porque não é normal, gente, numa coletiva de imprensa de 7 perguntas, 6 sobre o futuro de Jorge Jesus. É porque alguma coisa está acontecendo. Não é normal isso em lugar nenhum no mundo. O Jorge Jesus se irritou muito nessa coletiva, porque muita gente perguntando sobre o futuro, perguntando sobre o Flamengo, se ele é o principal culpado pelo futebol que o Benfica está apresentando, pelos insucessos, enfim. Eles acabaram de se classificar para as oitavas da Champions, mas os torcedores do Benfica sabem que o clube não vai chegar muito longe na principal competição de clubes da Europa. E o mais importante lá é o campeonato nacional. Trago aqui para vocês a classificação. O Benfica está muito atrás do primeiro colocado, que é o Sporting. O Sporting, que goleou o Benfica, né, lá no Estádio da Luz, na casa do Benfica. O Sporting é líder com 38 pontos. Em segundo lugar, o Porto, com 35. O Benfica na terceira posição com 31. 7 pontos atrás aí do Sporting. Vai ficando cada vez mais difícil a vida do Jorge Jesus e do Benfica no campeonato português. E a reviravolta de tudo isso é que a multa de Jorge Jesus, quando ele deixou o Flamengo para ir para o Benfica, era de 10 milhões de euros. Exatamente a mesma quantia da multa de Carlos Carvalhal para sair do Braga. Só que, conforme o contrato vai chegando ao fim, o contrato vai se aproximando do fim, o contrato do Jorge Jesus é até junho, maio é o último mês lá da temporada europeia, temporada lá de Portugal, aí vai equivalendo ao seu salário. Não é mais 10 milhões de euros a multa de Jorge Jesus. Agora é proporcional ao salário restante que ele tem pelo clube. Ou seja, a multa de 10 caiu para 2 milhões de euros. 15 milhões de reais. Então a multa rescisória não é mais problema. Se o Flamengo quiser chegar lá, pagar a multa para tirar o Jorge Jesus do Benfica, consegue. Isso se ele não for demitido. Agora, tem que saber, o Marcos Braz realmente está viajando para Portugal para resolver essa situação, tem que chegar e dar ultimato no Jorge Jesus. A hora é agora. Quer voltar? É isso, isso e isso. Não quer? Um abraço. Vai ali para o lado e começa a negociar com o Carlos Carvalhal do Braga ou qualquer outro treinador. Não existem só esses 2 treinadores aí para trabalhar no Flamengo, o Jorge Jesus e o Carlos Carvalhal. Só que o Mister ele se irritou muito nessa coletiva e eu vou trazer aqui alguns trechos importantes. Ele foi questionado pela CMTV sobre um suposto mal-estar entre ele e a direção. E o Mister disse o seguinte: as vossas perguntas é que deixam mal-estar. O Jorge Jesus sobre os lenços brancos, mesmo com a classificação para as oitavas da Champions. Estive 6 anos no Benfica e isso nunca aconteceu. Para mim é uma novidade. Uma outra situação. Reparem como está a ser o cenário das vossas perguntas. A verdade é o todo. Qual é a verdade? 26 jogos, 17 vitórias. Não é um jogo. O presidente do Benfica todos os dias está comigo, fala comigo, assiste aos treinos, quase todos os dias almoça comigo. Temos uma ligação profissional, mas também amizade. O que me
interessa é a minha qualidade como treinador e a qualidade dos jogadores da equipe. Só assim hoje, amanhã e sempre poderemos ter êxito desportivo. Mas nada me preocupa, zero, disse. Ficou muito revoltado aí com a coletiva. Natural, né? Se não tivesse nada, rigorosamente nada, não ia ter pergunta do tipo: e aí, o seu futuro? E sobre o jogo de hoje contra o Famalicão? Tem medo de acontecer alguma coisa, de uma demissão, de interromper o seu contrato antes do fim? Então, realmente não foi normal aí essa coletiva. Pulando de um português para o outro, o Carvalhal voltou a falar do Flamengo. Ele também está sendo perguntado sobre o futuro. As notícias daqui chegam lá, as de lá chegam por aqui. E o Carvalhal disse o seguinte, novamente ele se manifestou quando perguntado sobre o Flamengo. Nada tenho a acrescentar. Gosto muito de ser lembrado, o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, mas mantenho a mesma resposta que dei. Ele foi curto e grosso dizendo isso. Qual foi a resposta que ele deu, Rafa, lá? Ele disse que se o Flamengo quiser, tem que falar com o presidente do Braga. Mas ele em momento algum recusou o Flamengo. Se o Flamengo chegar lá, conversar com o presidente do Braga, tem negócio. A multa rescisória não vai ser 10 milhões de euros, porque está próximo do fim do contrato. É só conversar. Agora, vai depender do Flamengo, dos dirigentes, da possibilidade dessa viagem para Portugal e resolver essas questões aí com o novo treinador. E você, qual a sua opinião? Tenta trazer o Jorge Jesus de volta? Vai no Carvalhal ou tem algum outro específico? Deixa aqui nos comentários. Para a gente encerrar, o Marcos Braz está negociando com alguns jogadores, né? O papel do vice de futebol é renovar contrato, trazer novos jogadores, né, em contratações e também liberar alguns atletas, seja por empréstimo, venda definitiva. E o nome da vez é o atacante Vitor Gabriel, que após voltar da segunda divisão do futebol português, o Portimonense, ele não se firmou no Flamengo, teve várias oportunidades e é um jogador que está muito próximo de ser liberado. Inclusive, os seus representantes já procuram clube para o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel teve várias oportunidades aí no time do Flamengo, não se firmou, inclusive já foi comunicado que não será aproveitado. Muito possivelmente ele nem participará da pré-temporada. Os jogadores do Flamengo retornam no dia 10 de janeiro e aí o Flamengo já reformulando o seu elenco, montando a sua base para a temporada 2022. É claro que reforços virão, então o Vitor Gabriel não deve mais fazer parte do plantel do Flamengo. Ele teve muitas oportunidades e alguns garotos da base também pedem passagem no Mengão. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal Flamix, um mix de notícias do Mengão. É um resumão para você que não tem muito tempo. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Se inscreva lá, canal Flamix. Grande abraço, saudações. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo!